Então, como eu disse para vocês, nós vamos nos basear em 3 coisas aqui, em 3 aspectos, tá? Na gramática, né, a divisão mesmo da gramática, os conteúdos gramaticais, regras gramaticais, tá? E aí eu vou mostrar aqui como é que está estruturada a gramática, eu vou mostrar para vocês terem a noção geral hoje, e a gente vai especificando, falando mais detalhadamente ao longo do ano, tá? Ao longo das aulas. Segunda coisa, a prova de linguagens, tá? Para o Enem. O que a gente tem que saber? Quais são os conteúdos cobrados na prova de linguagens do Enem? Terceira coisa, que essa vai ser, assim, o mais imediato, tá? O que a gente vai ver nesses 3 primeiros meses de reforço, de revisão, que são os escritores, as habilidades e competências para as provas externas, SAEB, SAEPI, tá bom? As habilidades mínimas que o aluno deve saber, o aluno, enquanto estudante do ensino médio, enquanto estudante da língua portuguesa, tá? Tem que saber para, né, saber o mínimo da língua portuguesa. Então, eu coloquei aqui como título, gramática para quê? Para quê, né? Estudar gramática, uma coisa tão difícil, uma coisa tão chata. Mas por que a gente estuda essa gramática? Mas é como eu falei para vocês, a gramática ela é uma parte específica da língua, né? Ela é a parte que dita as normas e as regras da estrutura da língua. Então, eu posso usar a língua de uma maneira mais coloquial, mais despreocupadas, dependendo da situação de uso, mas em algumas situações eu vou precisar usar essa gramática, saber essas regras e saber estruturar adequadamente a língua. Então, aqui diz assim: a gramática da língua é aprendida de forma natural, assim como andar, através de experiências e tentativas, sem que para isso seja necessário um tempo especial dedicado a essa aprendizagem. Simplesmente ela acontece. Mas isso acontece lá no início da nossa vida, né? Quando a gente é criança mesmo. Porém, aquilo que a gente aprende não é o suficiente, exatamente porque existe, como eu já falei para vocês na aula anterior, a norma padrão. A gente não está aqui na escola para aprender o nós vai, o nós foi, tá? Mas a gente está aqui para aprender o que é o padrão. Na escola, a gente estuda a gramática para ampliar esses conhecimentos que a gente não aprende lá quando a gente é criança. Vocês já devem ter percebido que a língua escrita possui um prestígio maior do que a língua falada. É tão tal que nós falamos mais do que escrevemos. Nós nos comunicamos mais por meio da fala do que por meio da escrita. E quando a gente vai escrever, muitas vezes a gente acha tão difícil. Nas escolas, a variedade ensinada é a norma padrão, certo? O que não significa dizer que é a única modalidade. Então, como eu já falei para vocês, a norma padrão ela é uma forma, sendo que existem milhões de outras variedades, mas ela é a padrão. Então, ela é a correta. Fulano fala certo, fulano fala errado. Não, gente, ela é a adequada para as situações padrão. Então, sempre tenham isso em mente. É a mesma língua portuguesa, mas variedades diferentes. Então, a variedade que a gente vai aprender aqui é a variedade para vocês usarem em situações de uso da norma padrão. Professor, então, como é? O que é que eu tenho que fazer para eu aprender a escrever, para eu aprender a tirar a ideia daqui da minha cabeça e colocar no papel? Você só aprende a escrever lendo. É você realmente ler textos. Por exemplo, eu vou escrever uma redação do Enem. Meu objetivo é aprender isso. Então, eu tenho que ler muitas redações, tá? Que com essa leitura, vocês vão assimilando a escrita. Vocês vão assimilando a estrutura. Então, dando continuidade, vamos ver aqui. O que, então, iremos estudar durante o ano, né? O que nós iremos estudar da gramática, das competências da prova de linguagens, para as avaliações externas. Então, nesse material aqui, vocês vão ter a noção geral, tá? Do que a gente vai estudar. Então, primeiro a gente vai ver essas divisões aqui da gramática, ou seja, como é que a gramática está dividida, tá? O que eu devo aprender e como eu devo aprender a gramática, certo? Então, basicamente, a gramática está dividida em alguns tópicos, tá?
Então, nós temos a parte da morfologia. O que que nós vamos estudar nessa parte da morfologia? Estudo da estruturação, da formação e da classificação das palavras. Então, aqui, gente, a gente vai aprender na morfologia, desde como as palavras se estruturam, a formação das palavras, tá? Até a classificação delas em classes de palavras ou classes gramaticais. Ou seja, as palavras da língua portuguesa, elas são originárias do latim, da língua latina, e depois ela foi sofrendo influência de outras línguas, certo? Até nós temos o que nós temos hoje. Então, hoje a nossa língua portuguesa, ela não é uma língua pura, ela é uma língua formada por muitas outras línguas, né? Desde a nossa colonização, quando a língua portuguesa foi imposta e tida como língua oficial, até outros povos que foram vindo aqui para o Brasil e que foram influenciando com a sua língua. Então, a língua portuguesa ela é uma mistura, né, de muitas línguas. E é preciso, é importante a gente entender o significado das palavras e saber que isso tem uma relação lá com a sua origem, tá? E depois que essa palavra está formada, está estruturada, é importante a gente saber como é que ela é classificada, tá? Então, nós temos as classes de palavras ou classes gramaticais, todas as palavras da língua portuguesa, tá? Todas as palavras da língua portuguesa, elas se dividem em grupos, em classes, que são as chamadas classes de palavras ou classes gramaticais. Substantivo, advérbio, verbo, interjeição, adjetivos, numeral, artigos, pronomes, verbos, preposições, conjunções, interjeições, tudo isso são as classes de palavras, certo? Então, assim, peguei a palavra casa. Casa é o quê? Um substantivo. Por que o substantivo? Porque ela tem essa função. Isso aqui a gente vai revisar depois, tá? Mas é isso. Depois da morfologia, nós temos a sintaxe. A sintaxe, ela é o quê, gente? Eu pego essas palavrinhas, tá? Bem aqui, uma palavra casa, que é um substantivo. Quando eu vou formar uma frase, eu vou utilizar essa palavra casa. A casa é grande, tá? Essa palavrinha casa, que é um substantivo, dentro da frase, ela vai ter uma função. Que função é essa? Aí eu já chamo de função sintática. Aí já entra o estudo da sintaxe. Ela é sujeito? Ela é predicado? Ela é complemento verbal? Ela é objeto direto, objeto indireto, complemento nominal? Então, isso já é o estudo da palavra, mas dentro da oração, dentro da estrutura da oração, ok? Então, eu pego a classe morfológica, por exemplo, o substantivo, uso essa palavra dentro de uma frase, dentro de uma oração, a função que ela vai ter dentro dessa frase vai ser a função sintática. A fonologia, como o próprio nome diz, fono é som, é o estudo dos sons das palavras, certo? Então, por exemplo, na fala também a gente não tem tanta dificuldade, mas na hora da escrita, a palavra tal é escrita com S, com Z, com G ou com J, com X ou com CH. Então, isso é o estudo da fonologia. Depois a gente tem a estilística. Isso aqui vai entrar mais, por exemplo, para quem vai escrever textos. Quando a gente escreve, a gente tem um estilo próprio, tá? Então, isso acontece mais na literatura, né, na escrita dos livros, textos literários, que cada autor tem o seu estilo. E esse estilo, ele tem como base, por exemplo, determinados processos da língua. Então, se o autor utiliza muita figura de linguagem, vocês vão ver isso na literatura, tá? Então, a estilística tem a ver com o estilo de escrita do autor. A pontuação. O aluno, às vezes, acha que concluiu a ideia, mas ele não concluiu. Aí ele coloca um ponto e como se ele iniciasse outra coisa, mas, na verdade, aquilo é o complemento da ideia anterior. Então, há uma quebra. E isso é um problema de pontuação, tá? Então, isso aqui a gente vai ver também. E a parte da semântica, que foi uma parte que eu expliquei para vocês ano passado, quando eu fui professora de vocês, eu expliquei alguns conteúdos da parte da semântica, certo? Que estuda o quê? A significação das palavras. Então, percebam que a mesma palavra, ela pode ter significados diferentes, tá? Às vezes, o uso de uma palavra em uma frase, em um texto, pode gerar também um duplo sentido de compreensão daquela frase.
Isso a gente chama de ambiguidade. Então, isso a gente estuda aqui na parte da semântica, certo? Então, gente, tudo isso aqui faz parte do estudo da gramática, a morfologia, eu saber as classes de palavras, é a sintaxe, eu saber a função das palavras dentro de uma frase, de uma oração, a fonologia, saber a ortografia, né? Saber a pontuação, saber a semântica, a significação das palavras. Então, tudo isso a gente vai ver. Como vocês já me disseram, as classes de palavras, eu vou dizer aqui para vocês, né? São os 3 tópicos, assim, que a gente vai priorizar mais ainda no estudo da língua portuguesa, da gramática, que é a morfologia, a semântica e a sintaxe, certo? Falando de morfologia, tá aqui, ó. São as 10 classes de palavras que vocês citaram aqui para mim. A gente vai revisar, relembrar uma parte agora no início e aprofundar o estudo, tá? Ao longo do ano. A parte da sintaxe, eu coloquei aqui bem resumido e esquematizado. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim, professora. Ok. Então, aqui, ó, são as funções sintáticas, né? Função de sujeito, função de predicado. Tá dando para ver o mouse. Ah, não, gente, é porque eu tô confundindo bem aqui. Eu tô mexendo no computador, sendo que eu tô projetando do celular. Tava querendo que vocês vissem aqui o mouse. Mas aí estão, ó, as funções sintáticas, né? De sujeito, de predicado, objeto, direto, indireto, adjunto adverbial. Tudo isso, por exemplo, eu posso ter uma palavra aqui, carro, tá? Carro, morfologicamente, é um substantivo, mas dentro da oração, ele pode exercer uma função de sujeito, ou ele pode exercer a função de objeto direto, ou de objeto indireto. Então, isso vai depender da forma como essa palavra, esse substantivo, está sendo colocado dentro da oração, certo? Então, isso aqui eu vou mostrar também a diferença para vocês, explicar um pouquinho mais das funções sintáticas. E a parte da semântica engloba isso aqui tudo, a questão de sinonímias, sinônimos, antônimos, palavras homônimas, palavras parônimas. Então, tudo isso aqui eu vou mostrar para vocês e falar também de ambiguidade, de polissemia, que é inclusive cobrado na prova de linguagens, tá? Essa parte aqui, né, é a parte que eu vou explicar para vocês também ao longo das aulas da parte de linguagens, códigos e suas tecnologias da prova do Enem. Vocês sabiam que na prova de linguagens, tá? Naquela prova objetiva do Enem, não é só língua portuguesa que é cobrado. Então vamos lá, língua portuguesa, língua estrangeira, literatura. Vocês vão responder questões de arte. Sim, questões de arte. Então, quem não liga para aula de arte, não estou nem aí para arte, se liguem, tá? Porque são cobradas questões de arte dentro da prova de linguagens. Sabem qual é a outra matéria cobrada? Educação física. Ah, não tô nem aí para educação física, não gosto de assistir aula de educação física, não tô nem ligando. Se liguem, porque caem questões de educação física na prova de linguagens. Isso por quê, gente? Porque educação física é linguagem corporal, tá? Arte é linguagem artística, inglês é linguagem estrangeira, tá? Literatura é linguagem também. Então, isso aqui são as competências da prova de linguagens, tá? Que eu não vou falar agora porque não vai dar tempo, mas a gente tem a competência 1, que tem a ver com língua portuguesa, isso eu vou falar para vocês depois. A competência 2 é a língua estrangeira, a competência 3 é a educação física, a competência 4 é arte, a competência 5 é literatura, aí 6, 7, 8 e 9 volta a ser língua portuguesa, ok? Mas isso eu vou detalhar para vocês depois. E falar um pouquinho das avaliações externas que vocês farão, né? SAEB e SAEPI, além da avaliação que vai ter no final desse primeiro momento, que vem da SEDU, que não sou eu que vou elaborar, e o que eles cobram? Essas habilidades e competências aqui, tá? Ela exige que você, aluno do ensino médio, saiba localizar informações explícitas em um texto, ou seja, eu vou ler um texto, tudo isso aqui é o que vocês chamam de interpretação de texto. Então, eu vou ler um texto, eu tenho que saber, pelo menos, quais são, o que está explícito ali, tá? Identificar uma informação explícita. Inferir o sentido de uma palavra,
ou expressão, inferir uma informação implícita, ou seja, a informação não está escrita ali, mas eu consigo inferir, tá? Identificar o tema de um texto. Eu vou ler um texto, eu tenho que saber pelo menos qual é o tema. Distinguir um fato de uma opinião relativa a esse fato. Então, eu vou ler um texto. Eu tenho que saber o que é fato ali e o que é a opinião do autor do texto. Então, e muitas outras habilidades aqui, né, que vocês vão poder ler depois no material, que é o mínimo do mínimo do mínimo que vocês precisam saber para, né, dizer assim, eu estou saindo do ensino médio, eu sei, né, isso aqui, tá bom? Então, é basicamente isso. Nas próximas aulas, a próxima aula, que é de quinta-feira, a gente vai iniciar a falar de redação, tá bom? Então, sempre vai ser assim, terça gramática, terça gramática, quinta redação, tá bom? E aí, eu vou aprofundando e especificando melhor esses conteúdos para vocês, ok?